Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor André e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre linguagem. E claro, para melhorar a compreensão do assunto discutido aqui, é importante que você assista o último vídeo sobre falar errado, que também é abordado algumas questões de desenvolvimento cognitivo a partir da fala. Explico a questão do que é o uso adequado do vocabulário, de acordo com a pluralidade social que você está inserido, e também uma observação sobre o que é o preconceito. Vale lembrar que esse canal trata da parte cognitiva, trata da parte pedagógica, tudo bem? Não é uma questão de opinião ou querer atacar um lado ou defender o outro. Obviamente, na descrição do vídeo também tem um material de apoio para ajudar na discussão. Como já foi abordado também no vídeo anterior, existe um processo de transição, de mudança orgânica do idioma. E isso é uma constante. Conforme o tempo passa, conforme as civilizações se unem, você transfere, você passa mudanças idiomáticas. Da mesma forma que de uma cidade para outra, nós percebemos diferenças na forma de falar, no sotaque, algumas mudanças fonéticas. Então, existe uma transição e as regras gramaticais vieram para padronizar a comunicação, permitindo que os povos de uma cidade com a outra pudessem se comunicar, pudessem se compreender. E isso possibilitou o registro da nossa história. Além de desenvolver a fala a partir das estruturas gramaticais, fortalece a nossa cognição, porque exige uma atenção maior no uso de vocabulário, conjugações. Então existe um esforço utilizado para o desenvolvimento da fala e isso fortalece a nossa cognição de uma forma muito positiva. Como abordei no vídeo anterior, não dá para deixar falar errado ou falar do jeito que a pessoa tiver vontade. Primeiro porque pode dificultar a compreensão, pode não, vai dificultar a compreensão, principalmente da criança em processo de alfabetização, diminui esse esforço para o desenvolvimento cognitivo e pode tornar mais difícil identificar necessidades físicas e neurológicas de uma criança, seja por um problema físico na boca, seja um problema neurológico, uma parafasia, por exemplo, que é a dificuldade de dar significado, é onde nós vemos muitas pessoas recriando o significado de palavras porque elas não entendem e aí manipulam o significado de acordo com o seu interesse, seja para uma forma benéfica ou maléfica. Mas o tópico do vídeo é entender a linguagem neutra. Basicamente, é uma linguagem desenvolvida por um grupo específico. E não tem problema, tá? Se você fala com os seus amigos, com o seu grupo, não tem problema. É igual quando as crianças usam a língua do P, certo? Se ela usa com os amiguinhos, se ela brinca com a família, não tem problema. Agora, nós não podemos permitir que a criança escreva com a linguagem do P numa redação, seja na escola, no vestibular, num concurso, ou eu vou criar um idioma com o meu pai, com a minha avó, e eu quero que o mundo aceite, engula, e eu vou escrever isso no concurso, e ai do sistema brasileiro se ele não aceitar a língua que eu inventei com a minha família. Não tem cabimento. E saindo disso, eu já fui questionado algumas vezes por alguns alunos que querem entender de fato o que é e por que não é aceito, quais são os erros. Primeiro que no desenvolvimento do nosso idioma existia o masculino, o feminino e o neutro. Lembra que eu falei da mudança orgânica que a linguagem sofre? Com o passar do tempo, a linguagem neutra com o masculino se tornaram um só. Então, o nosso idioma já tem a linguagem neutra, que também é utilizada como masculino. É só isso. E aí, é claro, nós temos que observar muitos dos erros que
que aparecem nessa linguagem neutre, que foi desenvolvida pela falta de conhecimento com a desculpa de ser uma inclusão e que mais exclui do que inclui. Então, por exemplo, a própria palavra neutre, né? A vogal temática ali não define o gênero. Por exemplo, se eu falar o motorista, termina com A, mas não é feminino. O poeta termina com A e não é feminino. E nós temos palavras que terminam com O, mas que não são masculinas. Por exemplo, a ação, a depressão, termina com O, mas é feminina. Fora que, dependendo do adjetivo, independente da palavra que ele termina, ele pode ser masculino e feminino. Triste, por exemplo, feliz, alerta, inteligente. Terminar a palavra com a letra E, igual a gente fala, né, neutre, também não define neutralidade. A alface é feminina. O elefante é masculino. Então, pensando para deixar o idioma mais neutro, a ideia seria criar um artigo neutro e não modificar os adjetivos, os substantivos ou os verbos. E aí a gente poderia entrar em algumas confusões, né, idiomáticas do que seria gênero, que as pessoas confundem bastante e querem impor, né, como a desculpa de ser uma luta contra o preconceito e de inclusão, e que na verdade gera mais preconceito e piora a inclusão. E mudar uma palavra, mudar um artigo ou a letra da palavra não torna o mundo mais incluso. Não era só arriscar meia dúzia de palavras do dicionário e o mundo seria um lugar melhor. Então, essa ideia de mudar um idioma por completo ou querer fazer um anexo a um idioma para brigar e discutir algo tão pequeno, que de fato essa discussão do vocabulário é pequena. A discussão tem que ser realmente o preconceito da forma como ele acontece. Um criminoso não deixa de ser mais ou menos criminoso porque você mudou o nome, porque você mudou o artigo, porque você mudou a letra que termina o crime ou a ação que ele cometeu. Um racista não deixa de ser racista se você chamar de raciste. Então é basicamente igual à língua do P. Se você tem essa forma de expressão com os seus amigos, com o seu grupo, tenha, não tem problema. Da mesma forma que você não gosta que as pessoas te obriguem a tomar determinadas posturas, você não pode obrigar as outras pessoas a tomar posturas que você julga benéficas para você. Quando o assunto entra na parte de crimes, de preconceito, de segregação, aí nós temos que entrar nos termos legais, jurídicos, né? Tio Dedé também é assistente social e presenciei muitas coisas complicadas. Então a ideia é dar atenção ao que realmente precisa de atenção e não ficar disseminando ódio, raiva e discussões que não resolvem problema algum da nossa sociedade. Lembrando que o nosso idioma sempre estará em transição, né? Existe a mudança orgânica. Então, daqui a 50, 100 anos, 1000 anos, vamos continuar com esse processo de reestrutura gramatical. Espero que você tenha gostado do vídeo. A ideia é focar nessa parte pedagógica. E se você achou útil e conhece alguém que possa gostar do conteúdo, possa aprender com o conteúdo, compartilhe. E muito obrigado pela atenção e até a próxima.